Galera, vou começar pedindo para quem está nas pontas. A gente tem lugares no meio, mas é quase impossível a galera entrar e conseguir chegar no meio. Então, eu vou pedir para todo mundo que está desse lado também juntar um pouco mais no meio, deixar as pontas livres. E do outro lado também. Porque a gente tem... Quantos lugares tem aqui? 215 lugares. Só que aqui, eu acho que não tem ainda nem 150, talvez. E tá gente já em pé. Então, se vocês puderem ir para o meio, digamos assim, aqui quase não dá, né? Realmente, vocês ocuparam a fileira inteira. Mas se vocês puderem ir mais para o meio, por quê? Para a galera chegar atrasada. Eu sei que a gente está priorizando os atrasados aqui. E conseguir o pessoal entrar e não ficar lá fora trocando uma ideia de boa, tá bom? Vamos esperar um pouquinho para isso acontecer. Eu já começo, tá, galera? Tá com o passador? Oi? Tem o passador e tem um reloginho aqui para acompanhar alguém. Posso deixar ele aqui? Pode. Ótimo. Pode startar? Na hora que você falar. Pessoal, já agradecendo mais uma vez para quem já adequou o pessoal já está sentando gostoso lá ele, acompanhando a palestra aí e tudo mais. Sentando no lugar, tá, galera? Pelo amor de Deus. Só complementando, essa palestra, pelo menos, eu não conheço. É nova? É nova, é nova. É nova. É o novo lançamento. É o novo lançamento. Galera, quando eu falo muito sobre Clean Core, então quem pesquisar o meu nome é João Seco, Clean Core nas redes sociais, vai aparecer algumas coisas que eu comentando ou até algumas palestras. Essa daqui é nova. Então, me perdoem se não ficar tão boa quanto a do Clean Core, tá bom? Se alguém viu com a expectativa do Clean Core, falou, pô, você que vai falar de Clean Core e viu inteligência artificial, putz, vim na palestra errada. Alô, alô. Só um recado, pessoal. Quem está inscrito no Hands-on de BTP está começando agora às 9, tá? Não sei se todo mundo já saiu. Só a última chamada. Vai começar lá. Workflow on SAP. Workflow no SAP BTP com Lee Souza e da Lab2Dev. Da Lab2Dev, exato. Perfeito. Acontece, né? Hands-on é assim. Dá para fazer o hands-on e ver a palestra. Depois fica gravado, tá, pessoal? Eu tô vendo o pessoal saindo triste. Exato. Essa palestra vai ser gravada, então fiquem tranquilos. Quem quiser ir pro hands-on. Mas vai ser gravada, tá? Valeu. Não sei, esse pode ser novo, cara. Eu vou me guiando pelo tempo. Tá bom? Pessoal, tá valendo meu tempo aqui, então eu vou ter que começar. Beleza? Vamos nessa. Pessoal, primeiramente, muito obrigado por quem se deu os lugares aqui. Na minha cabeça, eu sempre quando me preparo para uma palestra, eu estou pensando, acho que no formato agora eu fiquei na cabeça do Rio de Janeiro. Então eu estava pensando, no Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, eu estava no mesmo patamar aqui, digamos, no mesmo piso que vocês, e tinha um telão que ficava aqui. Então eu não me preparei para ter um telão dos dois lados. Então eu vou fazer meio que um cardio, vou ficar vindo para cá, e depois voltando para lá, eu vou cansar, 40 minutos. Mas é isso. Depois eu vou lançar no Gym Rats como exercício concluído, cardiozinho. Beleza? Vamos nessa? Essa aqui? Cara, depende. Você me viu com da live, você fala? Cara, da live pra cá, eu não suei, tô brincando. Lavei. Nossa, galera, sabe o que é o pior? Eu não consigo ver o slide daqui, porque tem 2 pontos cegos aqui, ó, tá vendo? Eu vou ficar aqui. Tem problema para a câmera? Está sendo televisionado? Tem problema se eu ficar aqui? Pelo menos para eu ver o slide? Fechou? Vamos nessa. Desculpa, eu já gastei 5 minutos só me posicionando, vocês perceberam? É a arte de enrolar. O consultor que sabe enrolar, ele sabe tudo. Vamos nessa. Pessoal, vou me apresentar primeiro. Esse slide é só introdutório, eu já vou falar sobre mim. Mas eu sou o dono da plataforma Move Education, dou aula para consultores funcionais sobre todas as novas tecnologias do S4. E toda quarta-feira eu estou ao vivo, às 8 horas, geralmente, falando sobre... Estou ouvindo uma microfonia, talvez seja eu mesmo. Não sei, vamos ver. Ar-condicionado? Jesus amado, hein, bicho? Boa. Então, dou aula não. Eu faço uma live toda quarta-feira, a última foi sobre reforma tributária. A próxima, muito provavelmente, vai ser sobre esse evento aqui. Então, vocês participaram, depois vocês vão ver as minhas impressões sobre o evento que vocês também participaram. Então, comentem, compartilhem. É de graça, é só entrar. Boa. Nossa, galera, vai ser muito difícil para mim. Ah, agora eu consigo ver a imagem aqui e o texto ali. Ficou bom.
Eu sou casado há 5 anos, eu gosto sempre de falar da minha família antes de falar sobre a palestra, porque é meio que porque eu estou aqui. E quem está me perdendo hoje para eu estar aqui. É isso que acontece. Então, eu sou casado há 5 anos, com a minha esposa, completo 6 agora em novembro. Eu tenho uma filhinha. Essa filhinha ela é sempre citada nos CITs, desde o CIT 2023 de São Paulo, quando a minha esposa estava grávida. Então, se você vê uma palestra minha no CIT, você vai ver eu falando dela. Eu amo café. Hoje eu só tomei 2, então é por isso que eu estou falando devagar, do jeito que eu estou falando. Assisto Dorama com a minha amada, nós dois somos cristãos, nos conhecemos na igreja. O Dorama acaba sendo um pouco mais leve, digamos assim, para assistir do que as séries atuais, mas embora eu assista também. Moro em São Paulo, toco violão e guitarra, amo São Paulo, inclusive, respeito Campinas, mas amo São Paulo. E eu gosto de treinar um pouquinho. Dá para perceber que eu ainda estou no caminho, né? Mas eu chego lá, meu objetivo é o Arnold Schwarzenegger nos anos 90, no filme Júnior. É esse meu objetivo. Agora, falando de trabalho, eu vou mudar essa imagem, que toda vez que eu boto ela, se o projetor não está maravilhoso, aparece só um quadrado preto. Aquele sou eu no sítio de São Paulo do ano passado. Imaginem. Usando IA, imaginem que eu estou... Eu vou melhorar essa imagem com IA depois. Eu sou arquiteto de soluções do melhor módulo na Numen. Sou cofundador da Move, mais de 10 anos de SAP, esse ano completou 11. 15 anos em tecnologia, eu sou organizador do CIT de São Paulo. Eu gosto muito de falar de Clean Core. Mais uma vez, né? Hoje eu não vou falar de Clean Core. Vou falar, Vivi, tudo bem? Como é que você está? Eu sou entusiasta do Clean Core e eu sou palpiteiro. Eu sou palpiteiro, não. Agora eu estou virando um profissional do palpite em DRC e reforma tributária. Tá bom? Então, se vocês quiserem acompanhar, hoje eu estou com o Vini aqui, meu professor. Então, toda vez que eu falo alguma coisa, eu pergunto, e aí, Vini, essa live que eu fiz aí, falei alguma merda? Daí ele fala, não, show, mandou bem. Ou não, putz, você só falou merda. Daí eu conserto em outra live, não tem problema, né? Na próxima live eu mudo de opinião. É isso. Vamos nessa. Pessoal, acho que todo mundo aqui, eu vou tentar ficar um pouco mais para cá. Todo mundo aqui já tentou pesquisar algo no ChatGPT. E agora começando um pouco sobre IA. E essa é uma imagem que não foi gerada pelo ChatGPT. Eu gosto de testar diferentes IAs. Essa foi pelo Bing. Eu gostei muito que o cara tem uma postura maravilhosa. Eu acho que o prompt foi mais ou menos isso. Consultor SAP, com receio de procurar algo no ChatGPT. Foi alguma coisa assim. Eu amei que primeiro, ele tem uma postura maravilhosa, que ele me deu uma curvada com o joelho aqui, e ele está segurando o mouse como se fosse um lanche, sei lá. Está segurando o mouse aqui, eu gostei pra caramba. Mas acho que todo mundo teve essa primeira experiência. Eu confesso para vocês que, por mais que eu goste do Clean Core, eu falo de BTP, eu não sou geralmente o early adopter. O early adopter é aquela pessoa que, assim que lança, testa primeiro. Por exemplo, né? Eu disse que essa palestra não ia falar mal da SAP, mas, por exemplo, tem alguém aqui que trabalha na SAP? Você não trabalha? Você trabalha na SAP? Não, então beleza. Temos um acordo aqui, hein? Tem uma lei em alguns países que, se eu pergunto para a pessoa se ela é policial, ela é obrigada a me falar. Então, a gente está na mesma lei aqui. Eu perguntei, ninguém tem. Sabe quando a SAP lança um S4HANA FPS 0? Então, ela vai lançar em setembro desse ano, 2025, ela vai lançar um FPS 0. Você vai implementar esse S4? Logo de cara, melhor implementar o 2023, o último FPS, né? É nesse conceito. Eu sou um pouco assim, eu sou cético em relação a novas tecnologias. Eu espero a validação do povo para ver se aquele negócio funciona mesmo. E o ChatGPT, no começo, foi assim também. Eu não fui um dos primeiros a usar. E eu acho que eu pensava muito sobre como usar para o meu trabalho, né? A gente sempre pensa no nosso própria bolha. Eu só comecei a usar, eu lembro que eu tenho um amigo que é professor de inglês. Ele falava que ele queria fazer exercício para os alunos. Então, eu quero que montar 10 frases ou dar 10 exemplos. Ele usava o ChatGPT para isso. Eu falei, pô, show de bola. Agora eu entendi para que funciona exatamente, até um case para que eu vou usar essa bodega. E é isso que eu quero trazer isso para vocês hoje. Então, eu comecei a pesquisar. E sempre quando eu pergunto sobre SAP, ele está melhorando. A gente sabe também que ele veio de uma 3.0, 3.5, 4.0 agora. O modelo GPT-4. E no começo era só porcaria. Quais são os principais do módulo SD? Ele fala, comprar coisa é sobre SAP, então é produzir, e o sistema administrativo penitenciário de São Paulo. Eu falo, não era bem essa resposta que eu estava esperando. Mas ele foi melhorando. Mas eu acho que, quando a gente fala de ChatGPT, depois eu vou falar um pouco mais sobre o contexto SAP, a gente sabe que hoje ele ainda não está tão bem em SAP. Eu uso para outras coisas. Estou controlando, o meu tempo aqui está na minha frente, aqui, galera, muito legal.
que é tecnologia. Deixa eu ficar do outro lado agora. Agora, por que eu uso o ChatGPT no meu dia a dia? Eu sou um usuário hard do ChatGPT, eu uso praticamente para tudo. Uso para dicas de vida, psicologia. Mentira, psicologia acho que ainda não cheguei nisso, mas eu já vi gente que chegou. Mas porque eu já usei IA. Eu já usei para dica de modo carreira no FIFA, eu gosto muito de FIFA, e eu quero sempre construir uma história, né? Falar, tipo, eu não quero pegar um time qualquer. Me deu o time com a melhor história de redenção na Alemanha. Ele me deu, sei lá, Schalke 04, Hamburgo. Foram rebaixados e não voltaram para a primeira divisão até agora, então eu já usei para isso. Cronograma de rega das minhas plantas. Eu comprei 8 plantas no Mercado Livre, eu sou todo digital, eu não vou na loja para nada. Comprei 8 plantas no Mercado Livre, entregou em casa, eu fui plantar nos vasos, e daí eu plantei, sei lá. Pô, eu não vou lembrar, tem hortelã, manjericão, cheiro verde, os 3, coentro, salsinha e cebolinha. Eu tenho uma pimenta, então eu coloquei no meu quintal, maravilhoso, estou numa casa agora. Daí eu falei, beleza, que dia que eu tenho que regar essa bodega dessas plantas? Daí eu falei, ChatGPT, eu tenho esses temperos. Que dia eu tenho que regar essa bodega? Daí ele fez um cronograma. Segunda-feira você regará hortelã e manjericão. Na terça-feira, a planta da felicidade fêmea. Na quarta-feira, hortelã novamente, mas agora com a pimenta. Cara, sensacional. Ó, case de sucesso. Python, eu programo também em Python. Também é importante mencionar que eu não programo em ABAP, né? Acho que ficou subentendido isso. ABAP eu sei programar, mas eu não gosto. Mas Python eu gosto pra caramba. E quando eu vou programar em Python, justamente para as coisas da Movie, todos os robôs da Movie são feitos em Python, eu uso o ChatGPT e, cara, ele é certeiro. Sempre foi certeiro, ele está melhorando ainda mais, mas certeiro. O Python ele é sensacional. ABAP nem tanto. ABAPs me contam... Quem é ABAP aí? Levanta a mão. ABAPs me contam que o melhor é o DeepSeek para ABAP. Hoje. É isso. Os chineses estão com tudo no ABAP. Roubaram o código, claro. Vamos nessa. Eu uso para nutrição. Eu não vou dar muito detalhe aqui, porque daria uma palestra só sobre isso, de como eu adaptei meu ChatGPT para ser meu nutricionista profissional. Tem algum nutricionista aqui? É isso. Galera, em certos públicos isso pega mausaço. Eu estava no City Rio de Janeiro, no Happy Hour, e a esposa do Rui é personal trainer. E eu cometi o erro de falar que eu uso o ChatGPT para nutricionista. Cara, eu tive que explicar tudo da minha vida aí. Porque ela queria achar algum erro na minha vida que foi o ChatGPT que me indicou, né? E ela não conseguiu. Não conte para ela. Mas eu achei que ela não conseguiu, não. O ChatGPT tá... Isso é louco. Tá bem, tá bem. E revisão de e-mails agressivos é a minha última feature. O que acontece? Às vezes eu faço muita proposta. Tanto na Movie quanto na Lumen. E semana a proposta tem todos os detalhes possíveis, premissas e tudo mais. E daí o cliente responde o e-mail perguntando o que já está na proposta. Claramente. Premissa de reforma tributária, a gente só vai aplicar as notas que já saíram da SAP nas versões que elas saíram. O restante não iremos aplicar porque a gente não sabe, sei lá, o tamanho. E o cliente vai lá e pergunta o quê? Eu quero saber, e as notas que ainda não saíram? Como a gente vai fazer? Daí, o que dá vontade... O Tassim tá ligado. O que dá vontade de responder? Então, eu mando para o ChatGPT o que eu tenho vontade de responder. O seu animal... Eu fiz 200 páginas de proposta, porque você pediu, agora você vai ler. Então, eu não vou te responder. A hora que você descobrir, você me avisa. Eu boto assim e falo, deixa esse e-mail um pouco mais... Suave foi demais. Um pouco mais tranquilo para um cliente. Daí ele manda, prezado... Eu sei que sai muito bem. Daí tem uma comercial na Numen, que ela é advogada. Ela é advogada tributária e ela atua como comercial na Numen. Quem a Numen aqui conhece, é a Lisandra. E teve uma resposta que eu dei para um cliente que foi linda a resposta. Foi prezado cliente, eu entendo suas preocupações e desejos e anseios, mas eu entendo de outra maneira e não sei o que lá expliquei e tal. E ela leu o e-mail, eu não tinha falado com ela. É o ar-condicionado que faz esse barulho? Jesus amado, Deus abençoe. Quando eu falei com ela, depois ela leu o meu e-mail, ela não tinha sabido que era o ChatGPT, e daí ela falou, cara, você mandou muito bem, eu sou tributarista, sou advogada, e olha que escrita maravilhosa. Nossa, com todo o respeito ao cliente, o cliente te tirou do sério, olha que respeitoso você foi. Daí eu mandei o prompt que eu mandei para o GPT para ela, e ela viu que eu não tinha... E era meio que uma ideia, depois quem é número eu vou mudar os detalhes depois, mas era como se fosse assim, a ideia do cliente era uma ideia horrorosa.
Sabe, é uma ideia ruim. Sabe o que a gente vai fazer com a reforma tributária? E se a gente simplesmente esperar o governo mudar a data? Se mudar, a gente aplica. Se não mudar, fazer o quê? Daí eu mandei no chat, no prompt estava, essa ideia é uma bosta. Não sei como vocês chegaram nessa conclusão, mas que ideia lixo. Então, o ChatGPT ele deu aquele tapa para mim. Ai, senhor. Ah, e claro, né? Não podia faltar o estúdio Ghibli, assim que se pronuncia. Eu nem sabia qual estúdio era esse, para você ter uma ideia, antes de fazer o prompt. Então foi lindo, a divulgação do estúdio foi maravilhosa. E saiu a minha família, aquela primeira foto que vocês viram com o estúdio Ghibli ficou perfeito, também serve para isso. Boa. Mas o que é IA? Vamos começar primeiro de sair um pouco desse negócio da Generative AI, que é o mundo que a gente está hoje, né? Que é a AI generativa. Ela aprende com os dados e ela gera alguma coisa. Eu brinco até que a inteligência artificial é parecida um pouco, né, com todo respeito e carinho, com uma pessoa em si, uma pessoa comum. Ela aprendeu e tem algumas coisas que ela já sabe, e com base no que ela já sabe, eu pergunto a ela e ela dá uma resposta. O quanto mais ela sabe sobre aquele assunto, mais interessante vai ficar a resposta. Então, se eu perguntar para o Vini aqui de reforma tributária, cara, de split payment que a gente estava conversando, vai ser uma resposta totalmente elaborada, com todos os pontos, porque ele já vivenciou isso, ele sabe do que ele está falando. Se eu perguntar para minha filha de 1 ano reforma tributária, olha, se sair uma resposta que seja, no mínimo, focada no tema fiscal, já seria um inimaginado. Nossa, detonou. Então, a gente trabalha muito com essa generative, pensando em geração de informações com base na experiência anterior, nesse caso da IA. Aqui a gente vai começar antes com o conceito anterior, porque o funcional, no geral, eu dou aula para funcional, o funcional ele não está tão ligado em tecnologia assim, geralmente ele está um pouco mais no negócio. Eu ouço falar até uns funcionários que falam assim, eu não preciso saber tecnologia, eu só preciso saber, no caso de vendas, como a venda acontece na empresa. E eu sempre falo, você é consultor SAP, né, bicho? Tem que ter, na verdade, um pouco dos dois ali, não é só o processo, senão era o key user que estava aí, mas tudo bem. Vamos nessa. Galera, alguém... Vou dar um exemplo legal, meu tempo está... Ai, Jesus amado. Vou dar um exemplo legal para vocês. Quando eu perguntei... A Roberta está aqui na sala? Está lá fora. Eu perguntei para a Roberta como que chegava na Facamp. E ela mandou para mim um mapa, como faziam os astecas. Ela mandou um mapa, tipo uma imagem, e o Google aberto, a Bandeirantes, a Anguera, Facamp. E eu pensei comigo, não sei se vocês pensam assim também como eu. Eu pensei, cara, não deve dar para chegar de Waze. Porque se ela me mandou um mapa, é porque o Waze não funciona no lugar que ela está vendo. Não é possível. Não é possível que alguém usou o mapa para chegar aqui? Aí, ó, nós temos uma pessoa. Olha, eu vi o mapa e falei, o Waze não pega naquela região, né? Não é possível. Daí ela me mandou um mapa, eu coloquei no Waze e comparei e vi que, na verdade, era a mesma coisa. Alan Turing, 805, não tem como errar, portaria 2. E ficou engraçado, né, esse conceito do olhar o mapa. Eu não vou nem olhar o mapa se o Waze pega naquela região. É incrível isso, né? A gente não olha. Eu não olhei. Eu não sabia como chegar. Se o Waze travasse ali, eu ia para o Google Maps e só em última instância eu ia olhar as placas para chegar na Facamp. Só em última instância. Até para limite de velocidade vindo na estrada, eu estava olhando no Waze ao invés de olhar na placa da estrada, para você ter uma ideia. Não que eu chinele, viu, pessoal? Vim na tranquilidade, mais uma vez. Boa. E como o Waze ele tem um precursor, que não é tão precursor assim quanto... Como era aquela parada? Ele não é da minha época. Aquele livro que você andava dentro do carro. Páginas Amarelas é anúncio. É um guia. Isso, Páginas Amarelas é para anúncio de empresa. Um guia. Você ia no guia, daí você estava na página D4 ali na Paulista. Daí você estava chegando na Ana Rosa, vá para a página Z77. Daí você ia... Era uma experiência maravilhosa, eu imagino, mais uma vez. Quando eu comecei a dirigir, eu comprei um desse aqui, ó. Um desse aqui, ó. Esse aqui agora. Esse, agora sim. Eu comprei um desse. É Foston mesmo, porque o Foston era o pirata do Garmin, se eu não me engano, na época. Garmin era de Playboy, pô. Daí, eu quero dizer aqui, isso aqui não é IA. Por que não é IA isso aqui? Porque, não sei se vocês lembram, é das antigas. Eu tinha um mapa pré-definido. Ou seja, a primeira coisa, se mudasse a rua, você que se dane. Se mudasse o sentido da rua, você entrar na contramão. Era isso. O mapa era pré-definido. Se eu tivesse que atualizar, a Foston tinha que disponibilizar no site para eu atualizar o mapa. E por que isso não tinha AI?
E quando eu estou falando de... Eu vou colocar o que não é AI. Se eu tenho que programar hardcode ali, não é AI. If, else, não é AI. Tá bom? Aqui eu vou para a Facamp. Minha casa é uma na São Judas, em São Paulo. Quando eu colocar no dia 1, nesse sistema maravilhoso, ele vai me dar um caminho. Dia 1, 1º de abril, ele vai me dar um caminho. No dia 2, ele vai me dar o mesmo caminho. No dia 3, mesmo caminho. Dia 4, mesmo caminho. Dia 5, mesmo caminho. Por quê? Porque ele está vendo a mínima distância entre 2 pontos. Ele está me dando qual que é o caminho mais rápido sem considerar nada. Então, ele não precisa de... Vou colocar inteligência. Ele faz um if, entre ifs e elses. Ele consegue identificar que o caminho mais rápido entre um ponto e outro é o caminho menos distante, melhor dizendo, mais rápido é relativo a trânsito, né? O caminho com menos distância é esse que ele determinou no dia 1, ele vai até o dia 5 determinando a mesma coisa. Não há inteligência aqui. Outra, se eu precisar de uma atualização de mapa, ele também tem que considerar as atualizações. Quando eu estou falando do Waze, eu estou falando uma outra coisa. O Waze, claro, ele tem a possibilidade também, por causa da tecnologia, de identificar as ruas que estão sendo atualizadas constantemente, devido à internet. O Foston não é ligado à internet. Mas aqui, fora a relação de trânsito, ele começa a perceber padrões. Então, ele sabe que todo dia, segunda-feira de manhã, a Paulista está parada. E daí ele começa a sugerir rotas alternativas. Isso daqui ele vai aprendendo com as próprias sugestões que ele dá. O que aconteceu? Então, ele mandou. Tem sempre mais de um otário na Paulista naquele horário. Daí, fala, pô, a Paulista está ruim, vá pela rua de lado. Eu estou com a Bandeirantes é melhor para mim. A Avenida dos Bandeirantes, daí ele fala, joga na Miruna. A Miruna é uma ruinha aqui para você sair da Avenida dos Bandeirantes. Daí ele joga e percebe, ele vai percebendo o quanto que isso melhorou ou piorou o caminho. Pode ser que no outro dia, ou até baseado em machine learning, outro dia, ou a outra segunda, ele não mande pelo mesmo caminho mais. Ele fala, a Miruna também é roubado. Eu já tentei algumas vezes, não deu certo. Ele também tem os dados ali, mas ele vai sugerindo outros caminhos. E quem é o beta tester dele? Eu aqui. Eu estou testando para ele. Estou botando meu carro e ele está vendo se deu certo a sugestão ou não. Ele está aprendendo a cada dia e melhorando isso. E também percebendo padrões. Pô, se é uma terça-feira de chuva, talvez aquela rua não seja mais interessante. Se é uma terça-feira sem chuva, tá, agora sim. Se é uma terça-feira que aconteceu algum acidente na frente, agora eu tenho um outro caminho. É totalmente diferente do Foston que, bicho. Você pode ter o demônio aparecido no meio da marginal, ele está botando você na marginal, é um abraço. Não está nem aí. E nem está vendo o demônio, na verdade. Está falando caminho tranquilo, vai em frente. Beleza? Só mais alguns exemplos, galera, que agora eu percebi que meu tempo está acabando. O consultor gosta de enrolar, é isso que acontece. Pô, agora eu dei spoiler. Aí, boa. Uma coisa legal também é o Netflix. O Netflix ele te sugere filmes. Eu quero até fazer um paralelo com o Instagram já fazendo, porque é interessante. Como que ele sabe o que você está curtindo, o que você gosta de assistir? Com base, geralmente, do que você dá de informação para ele. Primeira informação que a gente entra no Netflix e dá é nossos dados, onde a gente mora, nosso endereço, nossa idade. Então, ele já tem algumas coisas para sugerir para nós. O que a gente vai assistir? Conforme a gente vai assistindo, a gente vai dando mais informação para ele. O que é interessante? Eu estou percebendo que eu fiquei muito desse lado. O que é interessante? No Netflix, ele te dá mais uma vez, o ar-condicionado me assusta, ele te dá a possibilidade de você ir lá e curtir o filme. Sabe? Você pode escolher e falar, nossa, esse daqui eu curti, e apertar o botão de curtir. Isso aí é o mínimo das pessoas que fazem. Então, se ele dependesse só disso, ele ia ter muito pouca informação. Então, o que ele sabe? Ele sabe se você assistiu um filme direto, do início ao fim, sem parar. Ele sabe se você parou no filme e desistiu. E, com isso, ele vai identificando o que aquele usuário realmente gosta. Não o que ele diz que gosta. O que ele realmente gosta. Então, quando, por exemplo, você abre o celular do seu esposo ou o seu próprio celular, entra no Instagram e só aparece menina rebolando, o Instagram já percebeu que você gosta. E daí ele vai querer que você fique lá. Voltando para o Netflix agora. Conforme o Netflix ele vai aprendendo com você, ele vai aprendendo que tem pessoas parecidas com você. O Instagram também tem isso, chama lookalike. É uma pessoa que, por mais que elas não se conheçam, não sejam amigas, não tenham nenhuma conexão, elas simplesmente se parecem. Aqui a gente falou, todo mundo aqui muito provavelmente trabalha com SAP. Eu falei de modo carreira do FIFA, algumas pessoas deram risada. Pô, tem então uma pessoa, eu sou homem, 32 anos, gosta de FIFA, gosta de SAP. E ele vai percebendo coincidências
entre nós, falando só de Netflix agora, coincidência que a gente gostou de assistir Narcos, gostou de assistir Breaking Bad, não gosta de filme, sei lá, do Adam Sandler. Então ele vai percebendo que as pessoas são parecidas. Então, percebendo isso, é uma inteligência artificial com machine learning. Ele vai percebendo esses dados totalmente desestruturados e mandando uma sugestão cada vez melhor. Pô, daí eu fui lá, beleza, entendi que o Tassim e eu somos parecidos. Eu assisti Super Campeões, Capitão Tsubasa, e ele foi lá e sugeriu para o Tassim. Daí o Tassim assistiu o primeiro minuto e falou, que porcaria, esse desenho é uma bosta. Daí ele falou, opa, ele só assistiu 1 minuto, ele não gosta desse tipo de desenho. Ele vai percebendo isso, e às vezes parece, se eu fizesse ifs e elses, eu falava, if assistiu Narcos, assista Breaking Bad. Se não assistiu Narcos, assista Narcos, alguma coisa assim. Não é assim que o sistema trabalha. Isso seria altamente determinístico, né? Teria ifs e elses ali, todo filme que entrasse, o programador, o raio do ABAP lá, ia lá, programa if, Marcos, sugere esse filme. Então, é assim que funciona o Machine Learning com o Netflix. Eu quero chegar nesse AP, já vou chegar. E também temos o Deep Learning, uma ferramenta que eu gosto muito da AWS, eu tenho 16 minutos, vai dar certo. Rápido. Uma ferramenta que eu gosto muito da AWS é reconhecimento facial. Dá para testar no site da AWS. Uma coisa que eu gosto muito é, por exemplo, eu boto uma foto minha criança e eu boto uma foto minha agora e ele fala assim, são a mesma pessoa. E ele fala assim, eu tenho 97% de certeza. Então, com base nos dados que ele tem, com diversas imagens que ele já viu, ele começa a ter essa inteligência de assertividade. Eu tenho um nível de certeza. E o que eu gosto muito desse exemplo, não desse exemplo do tigre / cachorro, mas desse exemplo às vezes eu posso colocar a IA para decidir algumas coisas, e se ela perceber que ela não tem o nível de assertividade necessário para aquilo, porque acontece, é como se fosse, mais uma vez, perguntar para uma criança. Pô, se eu fazer uma pergunta muito complicada, qual é a capital de Minas Gerais? Capital de Minas Gerais. E a criança não souber, é difícil ela falar que não sabe. Ela vai chutar um Cuiabá, vai chutar alguma coisa ali que ela já ouviu, que ela sabe mais ou menos que é uma cidade. E aí a generativa é um pouco parecido. Ela vai te dar uma informação incorreta. Só que quando ela te dá um nível de assertividade daquela informação, um nível de certeza, eu posso fazer o seguinte, um processo no SAP, eu quero que você escolha o IVA para mim. Já te dei a documentação que eu tenho aqui, para a escolha do IVA, a nota vai chegar, você que escolhe o IVA para mim. Show. Eu já tirei pelo menos uma automação aí que realmente deixa bem determinístico, né? Se o CFOP for tal, se tal for tal, se estiver chovendo, tal, IVA X. Quando eu coloco uma IA para fazer isso, eu tenho um risco, né? E se a IA errar? Se eu tiver um nível de certeza maior que 97%, eu deixo eu seguir. Se eu tiver um nível de certeza menor, eu mando um e-mail para um usuário humano checar se aquela informação está correta. Porque senão eu acabo caindo naquela situação. Ou eu faço algo extremamente determinístico e dá erro, digamos, se não tiver uma determinação, ou eu acabo fazendo o quê? O usuário X, contrato estagiário, né? Estagiário, você só vai ver isso, ver os IVAs dos pedidos. Então é um ponto interessante que eu gosto muito de trazer. 14 minutos, galera, eu vou terminar com certeza, vai dar certo. Vocês percebem, ó? Vocês percebem que é o slide. Se não fosse o slide, estava em 2 minutos essa palestra. É para lá, estou sentindo. Boa, agora a gente tem, rápido, vou passar nesse slide rapidamente, uma infinitude de GenAI para todos os assuntos. A gente fala muito de GPT, porque é o que mais se propagou e tudo mais, mas o que o GPT faz, Gemini também faz, o Claude também faz, Mistral também faz, e uma série de outras, o Grok também faz, Perplexity, e eu poderia até falar assim, às vezes o GPT não é bom em uma coisa, mas em outra coisa o DeepSeek é bom, a BAP, por exemplo, e eu consigo ir testando essas AIs, isso é importante para o próximo slide que eu vou falar. Outra coisa que eu gosto de fazer muito é testar outras coisas, né? Uma coisa que a gente faz muito na Movie, principalmente quando a gente vai fazer uma ação promocional, alguma coisa assim, a gente monta uma música usando o GenAI e bota numa AI chamada Suno. E daí a gente pede, sei lá, country, trap, e daí sai aquela música cantada, e fica boa a música, viu, bicho? Eu faria uma playlist só sobre música de GenAI tranquilo, que eu gerei. É só sobre esse AP, né, Cleancore, vai ser um público específico, com certeza que vai curtir. Mas aqui tem diversas aqui que daria para usar. Marketing também, então gerar copy, gerar descrição do YouTube, gerar SEO, tudo agora dá para ser feito usando o GenAI. Até corte de vídeo, tem o Opus Clip, eu pego um vídeo gigante e gero os cortes com o GenAI, dá para fazer miséria com essa parada. Deixa eu só dar um exemplo legal. Eu estou cheio de exemplos legais, né? Na Movie a gente tinha uma demanda de gerar as legendas em espanhol e inglês e a descrição. E as do Google, o Google não sabe o que é SAP, parece, sabe? Quando eu falo SAP, sai outra coisa. Quando eu falo PI, aparece PR, como se fosse PR ou pintinho pia. Daí ficava
bem mais ou menos a legenda do Google, né? E daí eu fui pesquisando, fui na AWS usando o Transcript, e eu cheguei na OpenAI com um serviço deles que chama Whisper. Eu mando para o serviço, eu já mando um prompt junto, então essa aula é sobre SAP, meu nome é João Seco com 2 Cs, sou um instrutor SAP, falo sobre S4HANA e tudo mais, ele já me gera a transcrição top. Depois da transcrição top, eu jogo no GPT 3.5, não precisa ser o mais top, e eu falo o quê? Traduza agora essa informação que está legal para inglês e para espanhol em formato de legenda. Então, só isso, eu fiz um orçamento de 150 mil para gerar todas as legendas dos nossos cursos, que é hora de curso pra caramba. Eu fiz com R$600 e um sonho, tá ligado? Só tem que pagar o OpenAI, tá, galera? Não é de graça, obviamente, mas, pô, sai num valor bacana. Bora. SAP. Como a SAP está se posicionando? Eu tenho pouco tempo, me desculpe, pessoal, mais uma vez é a minha primeira palestra nesse sentido. Como a SAP está se posicionando? A SAP poderia ter ido lá, como ela sempre fez. Todo mundo tem plataforma em nuvem, AWS, GCP, Azure. Eu estou ficando muito para cá, eu estou percebendo as carinhas de vocês. GCP, Azure, tal, Alibaba, Magalu Cloud. A SAP poderia ter ido e feito o quê? Já fez, né? BTP. Com AI ela não fez isso. Ela falou o quê? Cara, muito tarde para fazer uma AI agora. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um portal que vocês vão entrar, vocês vão fazer seus desenvolvimentos e vão usar a AI que vocês quiserem. E o que eu posso ajudar vocês? Eu posso ajudar fazendo uma API única para vocês usarem todas essas AIs, que eu não coloquei ali, infelizmente, mas OpenAI, GPT, Meta, Mistral, DeepSeek e outras que tem. E daí você vai usar a minha API e outra. Você conectando seu desenvolvimento na minha, cara, se você quiser trocar, você achou que o GPT não está te dando... O GPT, quando eu falo, pessoal, o OpenAI tem mais de um GPT, tá? Para você escolher um mais caro, um mais barato. Se você achou que o da OpenAI não está te atendendo legal, você quer testar da Mistral antes de colocar o desenvolvimento para frente, a gente troca aqui. Um flagzinho para cá, agora é Mistral. Agora é DeepSeek. Então, a SAP colocou esse ponto para você conectar, justamente trocando e, vou colocar, padronizando a chamada. E mais do que isso, a gente tem uma preocupação com dados, né? Eu não coloco, por exemplo, nada da Numen nem da Move no GPT. Por mais que eu falo do e-mail, eu mascaro o e-mail ao máximo. Eu não coloco o nome de cliente, eu não coloco o nome de... eu coloco sempre... Se você vê um prompt meu, sempre é da Lex Luthor. Se for Lex Consultoria, muito provavelmente é a Numen. Se for Lex Education, aí é a Move. Se for o cliente, eu invento um Petrobras, por exemplo, eu coloco, sei lá, Petroleiros do Brasil, Petro Campinas, alguma coisa assim. Eu tento mascarar ao máximo os dados para não... mas o GPT fala que não aprende com os seus dados. Você confia? É isso. E a SAP apostou também nisso. Então, você usando a GenAI, não estou fazendo propaganda aqui, é o que eles prometem, tem que testar, a gente tem bons testes. Eles mascaram os dados para nós. Então, eles pegam os dados que são meu cliente, meu material, eles já mascaram para mim, mudando para cliente 1, material 1, e assim vai, dá para usar esse serviço. E ele não é tão caro. O Sávio já está aqui? Ainda não, né? O Sávio vai falar sobre isso hoje, muito provavelmente. Eu já vi essa palestra dele, então vocês enchem o saco dele. Deixa com ele. Fazer o quê? Vou terminar. O Dani está me olhando feio já. E antes eu tinha uma questão. Ele aponta também? Será? Eu estou com medo de clicar e... Tá dando certo. Deu certo. Antes a gente tinha essa imagem maravilhosa que é a SAP. O designer da SAP ela tem um tesão por transferidor. Vocês já perceberam? Sempre essa imagem maravilhosa. Você sabe o que é um transferidor? Negócio de ângulo. Não sei o que acontece, vocês têm um tesão num transferidor bacana. Aqui eu tinha, então, o Cloud ERP, eu só vou falar de S4HANA, que é S4HANA Private. E aqui o BTP é a base do S4HANA Cloud. E daí, AppDev, os 5 pilares, AppDev, Automation, Integration, Data Analytics e AI. E a vida era boa, tudo bem, legal. Eu acho que eles não estavam vendendo tão bem. E daí, eu acho que tem uma coisa que a SAP está prometendo agora, que eu acho que todo mundo aqui deveria ficar de olho, que é essa próxima, eu estava falando com o Mião esses dias sobre isso, que é essa próxima, que também é um transferidor, que é essa próxima transferidor... Não, mano, não é possível. Onde está o receptor disso aqui, cara? Aí, é no meio. Um transferidor ainda mais cheguei, que é essa daqui, que mostra o seguinte. O Cloud ERP ele saiu do centro e entrou o BDC, Business Data Cloud. A SAP colocou as principais coisas de Data Analytics e AI no mesmo lugar. E qual que é o ponto? Toda vez que eu estou falando daquele Netflix, daquele Waze, por que ele é bom? Porque ele sabe o contexto das coisas. Ele sabe que ele está tratando de ruas, ele sabe que ele está tratando de filmes, de pessoas, de usuários. E quando a gente tinha um S4HANA e mandava, sei lá, para Mistral, Cloud, OpenAI, os dados ali como antes, eles não sabem disso. Eles não sabem que a VBAC tem cliente.
Eles não sabem que na VBAC cada campinho ali representa o que representa. Então eles não tinham contexto. Então, por mais que eu mandasse um prompt maravilhoso com todos os meus dados, a chance dele alucinar era muito grande. Eu quero a minha receita, sei lá, o faturamento por quarter na minha tabela. Ele entrava na tabela e falava, pô, mas qual que é a tabela de faturamento? Qual que é o quarter? Ele não sabia, não tinha essa informação vendo só os dados. Com BDC, o que a SAP promete? Hoje eu não vou prometer nada, não está nem para comprar isso aqui ainda. Ela promete justamente dar esse contexto em uma AI padronizada. Então, ele vê, não só isso, né? Tem DataSphere, tem SAC, mas a melhor coisa para mim é dar esse contexto. Dando esse contexto, agora, quando eu vou usar Julie, quando eu vou usar qualquer outro agente de AI, meus dados não são só dados aleatórios que estão numa base. Agora, o AI consegue compreender, pelo menos, o standard, e eu consigo ensinar também os meus Zs. E isso vai mudar o jogo. A gente sempre brinca que a S4HANA é a Ferrari. A gente fala agora que sem isso aqui, muito provavelmente vai ser uma Ferrari sem gasolina. Isso aqui vai ser show. Quanto vai custar? Vai ser de graça? Não vai ser de graça. Vai ser caro? Eu acho que vai ser caro. Quando sai? Tá, acho que junho, meu? Não. Maio? Aí, tá. Não, junho para maio foi quase, viu, meu? Você me criticou. Falou, não, é maio, pô, não sabe de nada. Que isso, velho? Que um mês. Mas vamos nessa. Tô acabando, galera. É para lá? Não, você tá vendo que não. Agora foi. Boa, rápido, porque meu tempo é curto. Como a gente pode agir hoje? Então, eu quero que vocês pensem que vai ter BDC e que a gente pode usar AI hoje no nosso dia a dia. Automação inteligente de processos, a gente usava muito RPA, vocês lembram? SHDB, para quem é das antigas, Batch Input. A gente pode fazer isso usando AI como? Sabe qual era o problema do Batch Input? Quando aparecia qualquer coisa que não fosse no script dele, ele quebrava. Era ou tudo ou nada. Se aparecesse um pop-upzinho, quebrava. Utilizando AI, ele consegue ver o pop-up, se for ele entender que é bom de ser ignorado, ele pode ignorar esse pop-up. Isso serve para tudo. Eu consigo criar um RPA mais inteligente. E outra, a gente usa RPA em dados estruturados. Então, ver uma API, por exemplo, o dado entra como pedido, a API maravilhosa. Quando a gente está falando de AI, a gente consegue usar dados não estruturados. Então, o fornecedor me mandou um e-mail, e cada fornecedor manda e-mail de um jeito, vem com imagem, sem imagem, uma loucura. Precisa de uma pessoa, geralmente, para ler o e-mail e tomar alguma ação. Eu também posso usar AI para isso. Análise preditiva, eu estava contando que o Marcel ia estar aqui, mas a gente já tem uma ferramenta de análise preditiva no S4HANA, desde a 1909. Sabe quantos clientes eu já vi utilizando? 0. Eu nunca vi ninguém utilizando. A gente só utiliza em ambiente de treinamento, praticamente. Para que ele serve? Principalmente FI, ele começa a aprender com seus dados, eu crio um modelo, isso já está disponível no S4HANA, eu crio um modelo de dados, e a partir daquele momento, alguns apps, para conciliar pagamento, por exemplo, quando eu entro nele, ele já entra preenchido, com uma sugestão. E daí o usuário não precisa fazer do zero, é só a sugestão. Eu estou acabando, eu juro. É finalzinho, pô, finalzinho. É derradeiro. Cara, quando vai, eu passo 2, você tá vendo, né? Você tá vendo. Boa, assistente inteligente para o usuário de negócio é aquela questão do... Às vezes a pessoa está no meio do processamento, vou dar uma da Move para vocês, está no meio do Fiori ali, ela não sabe como utilizar, o Freire também, ela não sabe como utilizar, daí aparece um pop-up do Freire ali, uma extensão, falando, você quer aprender sobre esse app? Já temos treinamento na Freire, sacou? Daria para fazer isso também, muito interessante. E a para compliance é um dos que eu mais gosto também, porque... Não sei se vocês já viram alguns documentários sobre como a Receita Federal dos Estados Unidos vê o IR das pessoas físicas e como ela sabe qual escolher para amostragem, para cair na malha fina, entre aspas, ou não. Não é na mão ou chutando pelo valor. Tem uma inteligência que vai lá e consegue verificar os dados e ver se há alguma discrepância. Então, discrepância é fácil, né? Eu acabei de comprar uma casa, eu comprei por tanto, minha antiga proprietária vendeu por tanto, tem que bater esse valor, é fácil. Mas e quando... Às vezes tem valores divergentes que a gente não consegue perceber de algo comum. Então, vou dar um exemplo aqui. O Concur. Alguém não conhece o Concur? É para despesas de viagem, principalmente. Eu fui viajar pela empresa, pela Numen, e fui para Berlim. Estou profetizando. Daí eu fui para Berlim, Alemanha. Assisti o Tech Ed em novembro. Daí eu cheguei lá e fui comer. Daí foi lá, eu, Mião, se Deus quiser, Rodrigo, tá todo mundo aí. Todo mundo foi. Daí as refeições deles deram, sei lá, 20 euros. Eu não sei como é a refeição, tá, galera? Eu sou um cara nacional. 30 euros, sei lá, por refeição, todos os dias, numa média. A minha deu 5 mil.
tá ligado? Só que o que aconteceu, não sei. Só que daí alguém teria que ver as 3 para verificar que pô, o seco comeu mais que todo mundo. Mas às vezes ninguém vê isso. Tá lá, mano, tá dentro do valor, às vezes aprova e boa. Quando eu estou usando IA, eu posso falar o seguinte: o que tiver discrepância dentro desse conjunto de dados, você me avisa. Então não é uma amostragem burra mais, é uma amostragem inteligente. Ó, o do seco destoou. Mesma viagem, mesmo perfil, só que gastou, nossa, de 30 euros para 5 mil, eu exagerei, né? Gastou um pouco a mais aí. Melhor dar uma olhada. Pô, a nota, o pessoal foi numa... Eu percebi que esse CNPJ é de uma boate e a nota saiu refeição. Estranho, hein? Boa, boa. Personalização de experiência do usuário também passa muito por essa questão do treinamento, tá? A gente está num ambiente Fiori e tudo mais, a gente consegue dar uma olhada nessa questão. Eu tô 2 minutos, tô tranquilo, Tô acabando. Pessoal, mais uma vez, tenham paciência comigo que essa palestra é nova. Finalizando agora. Tem uma grande questão se é... Não, 2 grandes questões antes de eu falar. Tem um cara aqui nessa sala, bicho, que eu vou falar dele rapidamente. Esse é um cara que liderou uma equipe num campeonato mundial de IA, chamado Hack to Build, e ele ganhou 2 vezes. Ele é bicampeão mundial. E, cara, esse cara é... Sabe aquele cara que é um jogador que ele é pouca mídia e muita bola? Tá ligado? Tipo Alex, cabeção. Jogou muito, nunca foi pra seleção, esse tipo de coisa. Cara, esse Maurício Mião aqui, bicho. Eu quero que vocês vão depois, falem com ele sobre IA. Porque se eu estou falando aqui, é porque ele me ensinou. Não tem outro jeito, tá, galera? De eu saber isso aqui, sem ter o apoio das pessoas que me cercam dentro da Numen, principalmente. Mião, levanta aí rapidão, só para a galera bater palma. Bicampeão, galera. Bicampeão. 2 anos seguidos. Ele e a sua equipe, ele lidera uma equipe, mas, cara, bicampeão, e a gente não fala muito sobre isso, tá ligado? Muita gente aqui, eu aposto que não sabia disso. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é sobre... Vai substituir os consultores? Essa é a questão importante da IA, né? Cara, eu sou do copo meio vazio nesse aspecto. Eu acho que alguns vão. Eu acho que não é possível a gente ter uma tecnologia tão disruptiva assim, sem ter pelo menos, não uma substituição total, vou desempregar muita gente, mas ter uma substituição de trabalho, da forma como a gente trabalhava. E aí, cara, você está me mandando mensagem, Rodrigo? O que é isso? Não tem como a gente ter uma discussão como essa sem ter uma mudança na forma como a gente trabalha. Mas é aquela grande questão, mais uma vez. A gente tem espaços que hoje não são ocupados, empresas que têm posições ou oportunidades que não estão sendo tocadas ainda. Por quê? Porque falta abraço. Porque tem gente lendo e-mail e gerando pedido de compra. Então, eu acredito muito que essas ações vão ser substituídas. E quanto mais a gente se inteirar, saber o que é possível, sonhar um pouco, esperar o que o BDC vai trazer, ou até ver oportunidade. A gente fala muito de IA como uma ferramenta aguardando um problema. Uma ferramenta maravilhosa. Qual que é o problema que eu vou resolver com ela? Não sei ainda. Vamos procurar os problemas para resolver, ainda mais tendo um pouco mais de tempo. Ou ele apita mesmo, cara. E é isso, pessoal. Eu queria que vocês... Qual que é o próximo slide, bicho? Agora não lembro. É isso, galera. Muito obrigado. E essa é a palestra. Obrigadão, pessoal. Obrigado, Seco. Quase no tempo. Acho que foi bom. Acho que quando a palestra é boa, né, passa rápido, né? E acho que foi muito bom. Espero que tenha passado rápido. Acho que o insight que o Seco traz aqui é para a gente resolver problemas, né? Eu cuido de um AMS, então eu já vou usar algumas técnicas aí para resolver os problemas do dia a dia. Bom, pessoal, então dando sequência aqui,